Hoje no nosso podcast, Apertando a Viola, o candidato a vereador, professor Samuca. Professor, seja bem-vindo. Alô, Campo Grande! Agora é Samuca Brasil, aquele que você já viu! Tá na boca. Boa noite. Todo mundo viu. Professor Samuca, obrigada por aceitar o nosso convite de vir até a nossa comunidade e ter esse bate-papo com a gente. A gente vai conversar sobre algum tema que tem impacto diretamente à comunidade e às pessoas mais humildes. O tema que a gente escolheu foi um tema que está aí na nossa realidade: saúde, educação, emprego, moradia, transporte, segurança. Professor, seja bem-vindo. Muito obrigado, parabéns pelo programa, parabéns pela iniciativa, muito obrigado pelo convite na sua casa, nesse local maravilhoso, o qual não é a primeira vez que eu estou, né? Já tive a oportunidade de estar algumas vezes aqui, fazendo algumas ações, então é um prazer retornar aqui à comunidade e ao seu convite nesse momento maravilhoso para a gente discutir esses temas tão relevantes. Certo, professor. Professor, então vamos lá. Miguel, sorteia um tema aí pra gente. Opa, aí sim, hein? Moradia. Moradia. Professor Samuca, eu posso te perguntar aquilo que eu acho, ou tem alguma coisa que eu não posso te perguntar? Pode eu posso ficar à vontade? De tudo. Sim. O tema escolhido foi moradia? Professor, o que é a sua visão sobre moradia como vereador em Campo Grande? Bom, primeiro passo, moradia está falando de dignidade. E quando você fala de moradia, você coloca dois parâmetros. O primeiro é a casa em si, é o local físico onde as pessoas moram. E esse local físico, ele precisa ser um local seguro, ao abrigo da chuva, ao abrigo do sol. Precisa ser um local confortável. Então, a gente está falando da estrutura física. O poder público, ele precisa investir um pouco mais em moradias sustentáveis, né, que tem ali realmente um local onde você recebe a água da chuva, essa água da chuva possa também servir para lavar calçada, lavar uma roupa e também para água potável. A moradia, ela precisa ter esse grau de conforto para dar dignidade ao cidadão, em primeiro lugar. Em segundo lugar, Paulo, quando se fala em moradia, está se falando no lar da pessoa. O lar é aquele lugar onde a pessoa precisa ter a paz, o convívio com a família. Então, é muito mais que uma casa, é o lar, onde a pessoa convive. E o acesso à moradia de qualidade, o poder público, sim, tem que propiciar isso a cada cidadão. Porque você imagina quantas famílias hoje nós temos que estão sem esse recurso, sem a moradia em Campo Grande. Em Campo Grande, nós temos um levantamento que existe em torno de 38 favelas. E você sabe muito bem, Paulo, que a comunidade, o lugar onde é uma favela, as moradias são muito precárias. Muito precárias. Conheço alguns lugares de Campo Grande, e falando não só aqui da comunidade, não sei se temos essa liberdade também, Paulo, mas eu recentemente cheguei vim passar diretamente de uma reunião que foi lá na cidade dos Anjos. Lá é o barracão de madeira, metade lona, assim como muitos aqui na comunidade também, na Aguadinha, aqui no Jardim Noroeste, região. Então, nós precisamos disso. E eu vou falar, Paulo, isso nem é questão, não é só uma questão de políticas públicas, mas é muito mais que isso, é questão de empatia. Porque hoje é inaceitável um governante, é inaceitável um vereador que tenha na sua casa o seu conforto, como faz um frio, tem aí o cobertor, tem a sua moradia de qualidade e o cidadão passando por necessidade. Isso é inaceitável. E você pode ter certeza que uma prioridade do nosso mandato é a moradia de qualidade, com segurança, para você abrigar ali seus filhos,
abrigar sua família. Certo. Miguel, vamos sortear mais um tema? Professor, vamos trocar comigo, que esse microfone parece bem mais alto. Professor, o tema sorteado foi emprego. Mulheres negras da periferia. Emprego sem preparação. Professor, você como vereador, como que você vê essa situação? Bom, quando você falou uma coisa muito bacana. O emprego, hoje, ele precisa também de qualificação no mercado de trabalho, né? Para você colocar o cidadão no mercado de trabalho, é importante que haja qualificação. Porque a qualificação, ela sobe o cidadão de nível e você consegue melhores colocações no mercado de trabalho. Uma parceria do governo do Estado com a prefeitura seria algo muito bacana. Aí eu trago um tema, uma situação, Paulo, que é justamente a verticalização. A importância de nós termos o governo do Estado alinhado à prefeitura. No caso, hoje, eu, Samuca Brasil, sou candidato a vereador e apoio o candidato Beto Pereira. O Beto Pereira é um candidato que, com certeza, vai estar também na prefeitura, aqui com o nosso futuro prefeito, trabalhando nessa situação da verticalização e tendo essa parceria do governo municipal com o governo estadual, trazendo-se um emprego. Campo Grande, ele tem muitas oportunidades de emprego, isso com certeza, mas nós precisamos também capacitar a nossa população, trazendo aqui para as comunidades mais carentes, em especial, a oportunidade do cidadão estar aprendendo através de cursos profissionalizantes, com parcerias com o SEPRAE, por exemplo, que traz o SENAC, o SENAI, que traz cursos profissionalizantes para a comunidade. Então, parar de agir, Paulo, só lá no centro da cidade e trazer para as comunidades mais carentes a oportunidade, e não só na questão para os adultos, mas já desde criança, as crianças tendo ali aprendendo profissões, para que quando crescer, né, sair da escola, porque enquanto criança tem que dedicar o tempo exclusivo ali na escola, mas também para a criança já comecem a ter essas habilidades e tendo essa oportunidade. Tudo que o cidadão precisa é a oportunidade, né, Paulo? Certo. Miguel, vamos sortear mais um tema? Vamos lá. O tema sorteado foi transporte. Professor Samuca, o nosso transporte é um dos mais caros do Brasil. O nosso transporte é um dos mais defasados, muita reclamação da população. Aqui na nossa comunidade, nós não temos transporte que leve as crianças até a escola. Se somarmos a distância da nossa comunidade à escola Rashid Neder, é 3 quilômetros. Normalmente, uma mãe tem que levar o filho, tem que voltar, isso dá 6 quilômetros. Ela tem que voltar para buscar a criança e tem que voltar. Professor Samuca, no seu ponto de vista, o que acontece nessa empresa de transporte da população? Bom, Paulo, primeiramente, o transporte para que a criança vá até a escola. O governo ele tem a obrigação, por lei, de garantir o acesso à educação. Quando fala o acesso, está se falando também de transporte. Então, nós precisamos ter esse olhar diferenciado, principalmente nesse caso, né? Porque ficar longe da escola, você falou 3 quilômetros para ir até a escola. Voltou 3, foi de novo para buscar 3, voltou, deu 12 quilômetros. 12 km, pronto. É só maratonista para levar o filho na escola. Eu não sei você, Paulo, mas eu gosto muito de esporte, de corrida, né? Mas o esporte, a gente fazer uma dona de casa, que já tem ali a jornada dupla, né? Que fica o dia todo ali
e ainda tem que levar o filho, trazer o filho, e 12 quilômetros por dia. Então, realmente é muito sofrido. Isso sem falar na população. Agora, tu imagina, antes de falar da população de forma geral, você imagina essa mãe no dia de chuva. E quando está frio? E desse calor no sol, quente, então quer dizer, 12 km, vira aí uns 42. Dá para ir para São Silvestre, essa mãe aí, vai ganhar em primeiro lugar. Então, nós precisamos ter um olhar diferenciado, garantindo isso, políticas públicas que realmente possam trazer benefícios para as comunidades mais carentes. E agora vamos falar de uma coisa que você falou de transporte. Quando se fala em transporte, nós estamos falando de mobilidade urbana. O Campo Grande precisa fazer uma revisão no seu plano de mobilidade urbana. Novas alternativas de transporte, nós precisamos disso. E hoje nós temos apenas uma empresa que fornece transporte público para Campo Grande. E isso fica muito precário, porque não há a concorrência. E outra coisa, além de termos uma passagem que é o preço mais caro, um dos mais caros do Brasil, como você bem citou, nós não temos o transporte de qualidade, aquele transporte que muitas das vezes atrasa, a acessibilidade para um cadeirante muitas das vezes está comprometida. Aqui na comunidade, provavelmente nós devemos ter aqui crianças ou adultos que são PCD, pessoa com deficiência, que são cadeirantes, e aí a situação vai se agravando mais ainda. Eu estive conversando com um cadeirante chamado seu Damásio, que é a esposa dele, a dona Eunice, e justamente a reclamação deles era essa, que eles viam a rampa não funcionava do ônibus, e aí teve uma outra situação que eles presenciaram no terminal, em que uma cadeirante também estava reclamando que não estava estragada ali a rampa de subir o elevador no ônibus, a motorista teve que descer e fazer de forma manual. Então, isso é falta de cuidado, é falta de amor com o cidadão. E eu sempre digo isso, Paulo, fazendo uma relação com o imposto que o cidadão paga. Você paga imposto aqui, né, Paulo? Com certeza. Você paga imposto. Esse aí não falha, né? Não, ele isso chega. não. Tem até um amigo meu que fala que o sonho dele é ser um boleto. Eu falei, mas por quê? Não, porque sempre vence. O boleto sempre vence, né? Então, esse aí sempre chega. Aqui, pode botar na sua caixinha de correio ali, a conta de energia sempre vai chegar, a conta de água sempre vai chegar. E eu pergunto, você paga o imposto? Não paga o imposto só para a sua região. O imposto, quando ele é pago para a cidade toda. E por que só lá no centro, só em alguns bairros, que tem o asfalto, que tem o saneamento básico, que tem o transporte de qualidade, e aqui no Noroeste, aqui na Aguadinha, em outras comunidades não tem? A gente vai ficar num silêncio eterno, porque não vai ser respondido isso agora. E aí eu faço aqui um desafio, um apelo e um desafio, que é uma vergonha, porque hoje muitos vereadores eleitos não têm aí no plano de governo deles, ali, porque deveria ter o plano de governo, contemplar o asfalto. Porque faz parte disso. O cara que pega a bicicletinha dele, sai lá para o centro, passa dentro da água, passa dentro de buraco, enfrenta a lama, igual eu já enfrentei, Paulo. Eu morava lá no bairro Aerorancho, em 1986, quando eu vim para cá, era um barro puro. Ainda continua em muitos lugares lá da mesma forma. Eu pegava a minha bicicleta, eu saía lá do Aerorancho, ia trabalhar lá no centro, morava numa casinha de madeira, o chão batido, o teto preto pela fumaça da lamparina, eu ia trabalhar de faxineiro. Então, eu sei muito bem o que é você depender do ônibus, depender de uma bicicleta, atravessar a cidade, no frio que faz Campo Grande, quando o clima de fazer frio, você sabe que é rachando o couro do trabalhador mesmo. E por que o pessoal que está sentado lá no ar-condicionado, está sentado lá na Câmara, porque ainda não olhou para essa comunidade? Falta pessoas que sejam comprometidas com o cidadão, comprometidas com pessoas. O meu lema, Paulo, é apaixonado por pessoas. Você pode ter certeza que no dia 1º de janeiro, quando tiver a nossa diplomação, eu quero que você me chame de volta aqui na comunidade
e nós vamos implantar aqui os projetos que eu tenho já escrito para a comunidade. E um deles é o diagnóstico do bairro, é ouvir toda a população. 60 mais cuidados, que é justamente para os nossos idosos. O Domingo Kids, que é um dia direcionado só para as crianças. SOS Educação, que é vendo todas as áreas de educação, trazendo acesso. Também nós temos Meu Querido Pet, tantos animaizinhos. Esse dia eu fui num bairro bem distante, estava precisando ali também de cuidado com os nossos pets. Então, Paulo, é muita coisa, muitos assuntos que a gente precisa abordar, e todos os lugares que eu vou, as dores da população são praticamente as mesmas. E o transporte é o que mais as pessoas reclamam. Realmente está muito precário. Nós precisamos, sim, de vereadores que pegam o busão lá, ó, e vai conhecer a linha de ônibus, vai enfrentar o busão para ver como é que o negócio funciona. Mas eu queria ver um vereador de ônibus no ar-condicionado, né? Porque nós aqui em Campo Grande não tem ar-condicionado. Miguel, vamos sortear mais um tema? O tema escolhido foi segurança. Professor Samuca, Brasil, como que você vê a segurança sendo vereador? Se acaso o senhor for candidato a vereador, como você vê o tema segurança? Vamos lá. A segurança, ela é como se você pegasse e você colocasse ali doenças que existem no corpo humano e você quer resolver de fato aquela doença. Como se você tivesse uma febre, por exemplo, e você for tomar um antitérmico, você está resolvendo o quê? O efeito da doença. Porque às vezes a doença é uma inflamação, uma infecção na garganta. Então, quando você resolve só o efeito dela, você volta a ter a doença de novo. Então, você precisa resolver o quê? A causa. A segurança, o problema nosso de segurança são, muitas das vezes, a delinquência, que a polícia tem que ligar, você tem que ligar no 190. Por quê? Aquilo aí é o efeito. A causa está lá atrás. Muitas das vezes, uma educação que foi defasada, a cultura que não entrou. Eu, como músico, como professor de música, eu sei que a música, as artes, ela traz um resgate social. Então, nós precisamos o quê? Precisamos pegar, eu moro ali perto da antiga rodoviária, ali a gente tem um problema muito sério também nessa questão da segurança. Eu falo com propriedade. Nós temos as polícias que trabalham incansavelmente. É um cidadão também, que é um policial, é um pai de família que sai da sua casa, deixa ali também os seus filhos, e coloca também a sua vida em risco para proteger a nossa. Mas, por outro lado, nós temos, muitas das vezes, o problema da segurança é aquele cidadão que não recebeu lá atrás também o cuidado, não recebeu a educação. E nós precisamos, sim, tratar isso com muita seriedade. Infelizmente, muitos estão hoje dando trabalho para a segurança pública, eles precisam da repressão, precisam realmente ser tirados de circulação da sociedade, mas a gente não quer só trabalhar dessa forma, né, Paulo? A gente não quer só pegar lá, chama o policial para descer o porrete, chama o policial para reprimir o crime, mas não vai ter fim isso? Não vai ter. Se a gente não ir lá atrás e tratar da causa. A causa é o quê? Pegar a criança e oportunizar essa criança, dar educação para essa criança, dar cultura para essa criança, ensinando. Tem um versículo bíblico que eu gosto muito que fala: ensina o menino no caminho que deve andar, e quando ele crescer, não se desviará dele. Então, até quando nós vamos ficar só investindo? Não é que não precisa fazer isso, precisa. Mas até quando nós vamos ficar só investindo em viaturas novas, em armamentos novos, em contratando mais policiais, aparelhando a polícia? Não vai ter fim, Paulo. Não vai ter fim. Nós precisamos, sim, agir na linha de frente, valorizando o profissional da segurança, aparelhando a polícia, mas agindo também lá atrás, que é na causa. Por que se está formando delinquentes a sociedade? Por que existe muito isso? Porque a gente não está formando os nossos cidadãos pequeninos, as crianças.
A gente acabou de falar sobre o acesso à educação, que é difícil. Quando o governo ele investe no transporte, o acesso à educação, ele está fazendo um investimento lá na frente. Para lá na frente a gente não ter um delinquente, para a gente não ter pessoas que vão dar problema na segurança. Então, precisa desse olhar mais sistêmico e também esse olhar mais generalizado para realmente cuidar da criança, fazer um resgate social através da educação, através da cultura. E eu vou te falar uma coisa. Existem muitos que estão hoje dando trabalho na segurança, muitos. E eu já conversei com eles. Eles precisam, muitas vezes precisam de uma oportunidade. Vamos pegar esse cara aqui, tira a documentação dele, dá uma oportunidade para ele ser inserido novamente no trabalho, a capacitação que a gente falou lá atrás. Então, assim, fechando esse tema, Paulo, acho que a gente tem que olhar a segurança com dois viés, tratando o efeito, que é o que está acontecendo agora, e tratando também a causa, lá atrás, para que, investindo nas crianças, para que lá na frente a gente tenha uma sociedade saudável. E falando nisso, Paulo, eu quero deixar aqui para aqueles que estão nos assistindo, que eu, como vereador, eu enxergo a cidade sendo pilares para uma sociedade saudável. A educação, o esporte, a cultura, o lazer e a fé. Eu sou fruto disso. E acredito que pilares nós podemos ter uma sociedade saudável, não tem tantos problemas de segurança como nós temos. Certo. Então, vamos sortear mais um tema? Vem lá do fundo do meu coração e realmente me motiva muito. Certo. Professor Samuca, o tema sorteado foi educação. Eu gostaria que o senhor explanasse a educação, colocando também a educação infantil, a creche. O professor Samuca, como vereador, como ele vê esse tema? Olha, a educação, como eu já citei aqui de forma mais simples, ao meu ver, é a base de uma sociedade saudável. Beleza, aqui, ó. Aqui. Então, quando você investe em educação, você com certeza está investindo em uma sociedade mais saudável. Aí eu acesso a educação, e aí a gente fala dos níveis da educação. Tanto a educação infantil. Obrigado. Tanto a educação infantil, a educação básica, né? A educação para jovens e adultos, a educação profissionalizante. Então, assim, existem vários níveis de educação que nós entendemos, né, que a sociedade precisa. As escolas hoje de Campo Grande, eu digo isso com propriedade, eu sou professor, e a última escola que eu dei aula foi a Escola Maria Constança, na escola estadual. É uma escola modelo, uma escola padrão. Você já viu aquelas TVs, Paulo, muito grandonas, que você vê aquela telona nos jornais, que o jornalista vai ali, só toca na tela, a tela é touch, e abre, aquela coisa do primeiro mundo. Então, da mesma forma, lá na Escola Maria Constança, nós temos lousas eletrônicas. E por que eu falo hoje para você? Eu pergunto, por que as nossas escolas de Campo Grande, nós não temos as escolas municipais com essa qualidade? Inclusive, o nosso futuro prefeito de Campo Grande, Beto Pereira, ele tem emendas que ele colocou justamente para dar as lousas eletrônicas nas salas de aula. E a Escola Maria Constança é uma dessas escolas que foram beneficiadas, né, por essas emendas parlamentares. E nós queremos, sim, através do nosso mandato, ali o Samuca Brasil, na Câmara Municipal, estarmos propiciando que isso aconteça nas nossas escolas municipais. A escola também precisa ter segurança. Hoje, a maioria das escolas não tem segurança. Você vai entrar numa escola ali, o acesso é praticamente liberado para todo mundo. E quantos casos nós tivemos, há alguns tempos aí, de mortes de crianças dentro da escola?
isso aqui no nosso Brasil. Porque falta um olhar diferenciado para a educação, de forma geral, entendendo. Nós temos aí, por exemplo, crianças de escolas particulares que têm o seu ensino bem lá em cima, o seu conhecimento bem superior. E qual que é a diferença? Muitas vezes são os mesmos professores que dão aula na escola pública, dão aula na escola particular. Aí eu pergunto, onde tem mais recursos financeiros? É a prefeitura ou o dono de escola particular? Eu acho que é a prefeitura. A prefeitura já tem uma verba carimbada para a educação, já é destinado 25%. Isso é lei de todo imposto que você paga, 25% é destinado para a educação. Então, não falta dinheiro. Nós podemos sim, ter a melhor educação, uma valorização dos nossos professores. Eu, como professor, digo isso. O professor ele precisa ter uma valorização no seu salário, precisa ter uma maior valorização nas suas condições de trabalho. O aluno ele precisa também, além do acesso à educação, o currículo nosso precisa ser revisado para que a gente possa ter uma educação de qualidade. O pessoal do administrativo, que não são os professores, também precisa dessa valorização. Então, o meu projeto, Paulo, para a educação, ele chama-se SOS Educação. Ele está escrito, ele vai para o nosso plano de mandato, que será registrado em cartório, porque eu vejo a educação como algo essencial, primordial para uma sociedade saudável, Paulo. E principalmente, você falou, desculpa, das creches, né? As creches é algo muito importante, porque a mãezinha, quando deixa o seu filho ali, ela tem que estar segura. O filho está bem cuidado, com profissionais capacitados, com segurança. Nós precisamos ampliar essa questão do horário das creches. Eu digo, e as mães que trabalham à noite? E os pais que trabalham à noite? Como é que o acesso a tudo isso? Então, acredito que nós precisamos, sim, vereadores que vejam, eu sempre gosto de usar essa palavra, vereador, Paulo. Quem que é o vereador? É aquele cara que vê a dor do povo. Quem que é esse cara? Que pisa aqui, pisa na comunidade e vem. E que venha aqui, eu torço para que venham vereadores aqui, e não seja só por causa do seu programa, só por causa do seu convite. E sigam o exemplo. Eu vou falar isso, tá? Sigam o exemplo assim como eu fiz, Paulo. Indo aqui várias vezes, aqui no Noroeste, aqui em vários projetos que nós temos aqui, ali na Pésia, na Ellen, em vários lugares. E hoje aqui, eu estou ao seu convite, mas já vi outras vezes aqui, estivemos aqui com as crianças, fazendo um momento tão bacana, tão gostoso. É um lugar que está no meu coração. Você pode contar comigo. Pode contar comigo. Nós estamos aqui, Marretão do 45, 20045, para reconstruir essa cidade. Pode contar com o Samuca Brasil, aquele que você já viu. Certo, professor. Certo, professor. Professor, obrigada. Que Deus abençoe. Continue sendo esse cara. Professor, o senhor está convidado. O Dia das Crianças está aí. Sem cuidar um pula-pula, é no sol, é correria. Professor, é bem-vindo na comunidade. Como o senhor disse, o senhor já veio, continua vindo, continua participando, independentemente de política. É isso mesmo. É isso mesmo. Professor, obrigada. Eu posso encerrar com o vídeo? Pode. Vamos ouvir. Vamos lá. Você está a viola olhando para mim, olhando para ela, olhando para ela. Apertando a viola. E aperta a viola. Vamos apertar a viola, então. Vamos fazer aqui para encerrar. Uma música que eu fiz para Campo Grande. Por amor à Campo Grande. Ela chama-se Minha Campo Grande. E ela é assim. Minha Campo Grande, terra que não comum,
Cada chão batido que os anos assim passaram, hoje é uma necessidade de viver uma vida família, amizade. Aqui eu cresci, aqui muito já sorri, muito já chorei. Mas hoje eu olho pra cima e agradeço por valeu a pena. Pelo sorriso de toda a beleza da nossa cidade morena. Campo Grande, quem te conhece jamais esquece. Viaja ao mundo e quer voltar. Montadas vamos seguindo com esperança e felicidade, acreditando em dias melhores por uma felicidade. Campo Grande, quem te conhece jamais esquece. Viaja ao mundo e quer voltar. Montadas vamos seguindo com esperança e prosperidade, acreditando em dias melhores por uma felicidade. Valeu, professor Boca. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e pode contar comigo, independente aqui de estar aqui no programa, independente de política, você está em parceiro aqui pela comunidade, pela criança, pela melhoria da galera. Valeu? Conta para mim. É agora essa música Brasil, tá na boca do povo e todo mundo vê.